Nós somos o espelho de Cristo que os nossos filhos veem. E o que eles aprendem com relação a Jesus? Eles não aprendem lá na escolinha. Eles aprendem no banco de trás do carro. Eles aprendem no sofá da sala. Eles aprendem na mesa do alimento. Eles aprendem na relação do papai e da mamãe dentro de casa. É ali que eles vão aprender a verdadeira natureza e essência do Evangelho. Se ali tem culto, se na casa tem culto, se na vida tem culto na igreja, tem culto para sempre. Como diz o grande Salomão, ensina o menino no caminho de levantar, e ainda que ele esteja velho, ele não se desviará dele. E o avivamento, ele vai acontecer na medida em que nós trazemos o Evangelho no nosso coração e transbordamos na vida dos nossos filhos e na vida da nossa família, um abraço da família. Às vezes a gente vem para o culto naquela pressa, com medo de se atrasar, e aí começa a falar, mulher, tudo, sai ali da unção. Mas é muito importante a gente reconhecer que a gente precisa ter longanimidade, paz, domínio próprio, amor, que é o fundamento de todas as coisas. Então, muito obrigado pela oferta que vocês fizeram para mim e que vocês repitam essa oferta na vida de vocês todos os dias. Comecem a segunda assim, a terça-feira assim, a quarta-feira assim. E vocês vão viver um avivamento diferente na vida de vocês. Um avivamento substancial. Amém? Podeis assentar. E eu quero agradecer a oportunidade do pastor querido de ter me chamado aqui através da intermediação do nosso amigo Alisson, com um tema que para mim é um tema central do Evangelho, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus, ele abre a caixa de ferramenta dele, Ele mostra de fato, para o que ele veio. Para destruir que tipo de estrutura. Ele vai falar sobre uma reformulação da forma com que as pessoas lidam com a vida, consigo mesmo. O Sermão do Monte nunca foi para o outro. O Sermão do Monte nunca foi para servir de exemplo para o de fora. O Sermão do Monte, do começo ao fim, ele fala de um caráter introspectivo, subjetivo e individual. Vocês conseguiram me entender? Introspectivo para dentro, subjetivamente do nosso funcionamento, individual, porque serve para cada um de nós. Não tem um Sermão do Monte para nós dois. Não tem um Sermão do Monte para o nosso grupo. Tem um Sermão do Monte para mim. Porque a grande batalha que nós vamos travar ao observar o Sermão do Monte são das nossas estruturas mentais, das nossas estruturas existenciais, das nossas estruturas que moldam como pensamos, desejamos, agimos e funcionamos. Jesus ele não veio confrontar simplesmente os escribas, os religiosos, ele veio confrontar um estilo de vida. O estilo de vida que nós absorvemos no decorrer do nosso desenvolvimento. Além de seminarista, depois do seminário, eu descansei um ano sabático. A gente continua estudando, a gente continua aprendendo. E eu tinha um grande sonho, um sonho que foi pedido por vozes, mas é um sonho no meu coração, de cursar a faculdade de psicologia. E eu lembro que eu era jovem, muitos anos atrás. E eu disse, deixei escapar da minha boca que o meu sonho era fazer psicologia. E uma voz de autoridade muito importante na minha vida falou para mim, isso não dá dinheiro, isso não dá camisa. Você vai estudar isso. E aí eu ouvi aquela voz. Quem aqui já foi limitado por uma voz que não veio de você? Quem teve que engavetar o sonho da sua vida? Aí essa voz, que é uma voz de autoridade muito importante, eu falei assim, olha Deus, eu quero orar e quero que o Senhor me abençoe. Eu tenho um sonho de fazer isso. Aí o Senhor foi falando assim, se for seu sonho, você vai fazer. E graças a Deus eu estou no 6º período já de psicologia. Ando ainda me especializando no desenvolvimento humano, da infância, da vida adulta. Gosto muito de psicodinâmica e a gente vai falar do Sermão do Monte usando muitos conceitos da psicodinâmica humana.
Porque eu não consigo desassociar o Evangelho do ser. Não consigo. Porque o Evangelho acontece não nas árvores. O Evangelho não acontece no vento. O Evangelho acontece em pessoas. Ele se manifesta em pessoas. O reino de Deus transforma pessoas. E é muito importante a gente entender que nós somos seres em andamento, seres que Deus está moldando e reestruturando em uma nova criatura, uma nova existência. As coisas velhas, elas já passaram. E Deus ele vem fazendo em nós coisas novas, pensamentos novos, transformações diárias. E o Sermão do Monte ele fala muito sobre isso. Sobre uma religião estereótipa, uma religião para fora, que ela não produz frutos, porque a semente que é colocada em cima da terra, ela seca pelo sol e perde o seu efeito. Mas a semente que ela é plantada sobre a terra, ela é transformada em algo que dê frutos, frutos que permanecem. O Sermão do Monte ele fala sobre essas estruturas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou dizer, assim como Jesus, algumas coisas que vamos falar hoje vai gerar desconforto, porque o crescimento produz desconforto, o crescimento produz perda, o crescimento ele produz para a gente um luto daquele homem ou mulher incompleto para um ser que está se tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Deus novamente. Então, o Sermão da Montanha, ele ecoa para os séculos, não como um código de ética, mas como uma forma, um terremoto existencial, um jeito de existir no mundo. É sobre isso. Jesus, ele começa ali no capítulo 3, capítulo 4 de Mateus, ele vai ser tentado no deserto, passa ali por 40 dias. E nós percebemos algo muito estranho nas ofertas que Satanás fez para Jesus. Todas as ofertas que Satanás fez para Jesus no deserto é o que muitas igrejas têm pregado como um propósito de Deus na vida das pessoas do reino. Jesus as resistiu. Jesus ele venceu o inimigo. Jesus ele começou o seu ministério e ele observou que o mundo vivia em trevas, em densas trevas. E ele disse a sua primeira palavra ministerialmente falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a partir dali ele foi juntando os seus discípulos de 2 em 2 e foi iniciando ali a sua jornada ministerial. E nesse início de jornada ministerial, a gente vemos ali no finalzinho do capítulo 4 que ele curava as multidões. Curava as multidões. Imagina o choque. Você está totalmente no abismo da sua existência, na sua enfermidade, no seu desengano, no seu desencanto. E de repente vem um homem de Nazaré curando, libertando, restaurando, trazendo vida. E aquele homem foi arrebanhando uma multidão. A multidão seguia e ele curava. Ele as curava, não importa a sua malignidade, não importa a sua enfermidade, não importa o que acontecesse com aquela pessoa, ele curava. E ele conseguiu arrebanhar uma grande multidão naquele momento. E quando ele percebeu que tinham pessoas suficientes, ele falou assim: agora eu vou falar do que é que eu vim os curar. Não foi isso. Não foi apenas disso. Isso foi uma porta para que vocês viessem até mim, mas agora a gente vai falar do que é que nós precisamos falar de verdade. E nós percebemos que, graças a Deus, existem muitas igrejas que estão focadas nessa regeneração, na transformação do ser, não da manutenção do status quo, ou muito menos na implantação de fantasias e fábulas nas cabeças das pessoas, mas estão preocupadas em separá-las, santificá-las, colocá-las na presença de Deus, com corações contritos e quebrantados. E hoje a gente vai falar sobre o Sermão do Monte e a necessidade de nós estarmos em situação de vulnerabilidade diante de Deus. Diante de Deus nós somos apenas uma poeirinha diante de todo esse universo vasto que Ele criou, mas somos chamados de filhos.
E Ele nos reconhece, nos trata como filhos. É importante a gente falar um pouco sobre isso. E Jesus, Ele não veio reforçar, Ele não veio manter estruturas religiosas. O grande conflito que Jesus teve, em primeiro plano, com a halakha, com a interpretação oral rabínica, de estruturas que eram incompreensíveis, impraticáveis, partindo do pressuposto de que as nossas obras poderiam reestruturar aquele caminho que foi rompido pelo pecado. E não é assim. E esses homens e essas estruturas, eles se forçam nas alianças, dizendo que não, nós temos alianças com Abraão, Jacó, José, nós somos desde o início. E Jesus fala, antes de Abraão, querido, eu sou. Eu fui imolado como cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, a primeira aliança que aconteceu não foi a aliança abraâmica, nem noética, foi a aliança do Calvário, porque ela aconteceu antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, ele já pode falar essa palavra? Nos elegeu, vou mudar a palavra. Eu ia falar do destinou, mas poderia acontecer um conflito aqui. Como filhos, amados, o nosso nome já está no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, nós não somos um acidente, nós não somos a consequência dos nossos erros, nós somos filhos de Deus. Que apesar de todas as estruturas que nós foram formadas pela sociedade, pelo mundo, nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não poderíamos estar em outro lugar, porque, como eu disse, essa reunião ela não está acontecendo agora. Ela começou a acontecer antes da fundação do mundo, quando Cristo nos elegeu como filhos. E tudo que for dito aqui, o Senhor ele é soberano sobre todas as palavras, sobre tudo aquilo que a gente vai refletir nessa manhã. Amém? E hoje nós vamos fazer um esforço pessoal, porque nossa vida, ela é, como eu disse para vocês, eu gosto bastante de falar sobre a estrutura humana, principalmente a estrutura psíquica, porque nós estamos sujeitos a todos os atravessamentos da vida. Nós somos um pouquinho de cada coisa que nos atravessa. Somos um pouquinho dos nãos, né? Lembra dos nãos que bloqueiam? Ah, mas eu não consigo. Você não consegue, não porque você não consegue, porque alguma coisa diz que você não consegue. De onde vem essa coisa? Somos gerenciados por forças que estão além da nossa consciência, que são constituídas em nós, através da vida, das vivências da mamãe e do papai, né? Através daquele susto, daquele trauma quando criança. E isso vai formando e formulando a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas estruturas psíquicas. Nós somos consequência das nossas vidas, dos nossos afetos e desafetos. E isso é estruturante. E quando Jesus viu aquela multidão, ele percebeu que eram universos singulares, estruturados a partir de experiências diversas. E principalmente experiências religiosas diversas. E ele queria estabelecer ali um vínculo que Deus estabeleceu desde o Éden, de reconexão, de recentralização, fazer com que as pessoas parassem de olhar tanto para fora, para o exterior, para o demonstrar, para a performance, e começassem a olhar para dentro de si, para os gritos que existem dentro da sua alma, para os pecados que às vezes achamos que ninguém vê, mas que Deus vê. Às vezes, como sepulcros caiados, somos belos, sorrimos, abraçamos, mas no nosso interior a morte ronda, circunda, a dor, o silêncio, a violência, o trauma, o pecado. Tudo isso é constituído também, constituinte no ser humano. Quando Paulo cita o ser humano, ele diz que somos mortos e destituídos, estamos da graça de Deus, da glória de Deus. E o que seria essa morte? Essa morte poderíamos chamar de ruptura. Ruptura com o divino, com o eterno. E presos na nossa estrutura humana existencial. Então é muito importante a gente olhar dentro dessa perspectiva. O irmão falou muito bonito, eu gostei muito, que o Velho Testamento, se não foi interpretado pela lei hermenêutica de Cristo,
ele não faz sentido. O Novo Testamento tem 80 citações diretas do Velho Testamento. Se nós retirássemos todas as citações do Novo Testamento e do Velho Testamento, ele perderia o sentido. Jesus, ele vai dizer em certa feita, no Sermão do Monte, não vim abolir a lei, vim cumpri-la. Cumprir a lei. Mas o cumprimento da lei não é como nós cumprimos votando, não é como nós cumprimos pagando impostos. O cumprimento da lei é a internalização daquilo como estilo de vida. O não roubar, o não matar, ele não é a partir do fazer, mas é a partir do pensar, a partir do desejo, da dimensão subjetiva. O que você pensa é o que você é, não é o que você faz. Por isso não entendemos muitas coisas que nós fazemos, como agimos, como explodimos, o porquê fazemos, nos arrependemos depois, porque interiormente existem forças que nós não as conhecemos, mas Deus as conhece. E essa regeneração, essa transformação, ela não vem a partir de uma roupa nova, de um lugar de reunião de culto. Ela vem de uma transformação intrínseca, interna, humana. Amém? E o que eu vou defender nessa manhã? O Sermão da Montanha ele demonstra os ídolos da religiosidade estereotipada e os lança em uma aventura perigosa e libertadora da subjetividade autêntica de ser o que crê. Ser o que crê parece ser muito difícil. Confessar é fácil, mas viver é difícil. Revelando o Evangelho como o núcleo pulsante da nossa existência, do nosso viver, diante de Deus e diante do próximo. Porque, como eu disse no abraço, lembra no abraço, a nossa vida só faz sentido no outro. O nosso Evangelho ele só é vivido em família, em comunidade, no trabalho. A palavra de Deus ela é muito dura com as suas afirmações. Quando ele diz que o Filho de Deus é um luzeiro resplandecente em meio a uma geração perversa e corrompida. Como assim? De onde vem a luz? É de dentro para fora. Amém? A luz, o circuito de energia vem de dentro e encandece a luz para fora. Então a energia ela vem através da transformação interior que o Evangelho proporciona. Dessa substituição dos nossos velhos afetos, do nosso velho sentimento, da nossa velha criatura, por um novo e poderoso afeto que é Cristo Jesus. Quando Paulo teve essa transformação, e eu creio que todos nós aqui passamos pelo caminho de Damasco, certa vez em nossa vida, ele descobriu que ele deveria dar por perda todas as coisas pela excelência que há no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se para ele, o homem da lei, ele passa em Filipenses, a gente comentava esse culto, ele diz em Filipenses capítulo 3, o seu currículo, ele de Deus, aqui de Benjamim, do Monte Areia Irrepreensível, circuncidado no 8º dia, ele vai entrando, falando, e ele fala, mas eu dou por perda todas essas coisas, essas qualificações humanas, esses estereótipos, eu dou por perda todas estas coisas pela excelência que há em Cristo Jesus, o meu Senhor. E a gente cantou aqui, por ele estou gastando a minha vida. Qual que é a motivação? Qual que é o desejo? Qual que é a pulsão que nos coloca diante de Cristo? Sobre isso é o Sermão do Monte, sobre desejo, sobre pulsão, sobre motivação. E o primeiro ponto que a gente vai abordar nesse sermão, essa foi a introdução do irmãos. Pastor, eu vou fazer mais ou menos do tamanho do Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones, 800 páginas. Tá bom? Mas a gente vai começar com uma desconstrução do estereótipo. E parece que as nossas conversas eram organizadas lá atrás, né? Porque a gente traz heranças, né? E às vezes heranças espirituais, heranças religiosas de outras experimentações que nós temos. E nós acreditamos porque nós buscamos a Deus. Eu fui convidado ontem, e quando eu recebi esse convite, muitas pessoas começam a falar, você não vai, né? Não é possível você. Eu vou. Fui convidado a pregar na igreja adventista. Eu não sou adventista. Eu fui convidado, e eu falei assim, eu vou. Pode deixar. E eu fui.
E eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu só prego o Evangelho. Eu só digo aquilo que Jesus falou. E a gente terminou a nossa reunião. E o telefone começou a tocar, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar, você vai no culto, você vai no culto. Vou ver quando Deus liberar ele de volta. Mas a gente prega o Evangelho. O Evangelho está acima de toda a religiosidade, de todas as estruturas e formatações feitas pelo homem. O Evangelho, como diz, é o poder de Deus. É algo que é além do nosso pensar, do nosso imaginar. Então nós precisamos desse Evangelho. Ele destrói estereótipos. As bem-aventuranças como um paradoxo existencial. O que é um paradoxo? Paradoxo é algo quente e frio. É aquilo que não pode ser. Entendeu? Aquilo que não tem sentido. Que é contra-intuitivo. Porque o Sermão do Monte é contra-intuitivo. Se você comparar, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são aqueles que sofrem. Bem-aventurados são aqueles que perdem. Como que a estrutura da teologia da prosperidade enxerga isso? Está amarrado, está repreendido. Isso não pode ser o Evangelho. Essa é a mensagem de Cristo. Contra-intuitiva. Porque nós somos contramão desse mundo. Se nós entregarmos a nossa vida, as nossas pulsões, os nossos desejos, e tirar a nossa moralidade, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo, o que seria de nós? Então diz assim o texto lá em Mateus, a gente vai falar de Mateus 3, 5, um pouquinho do 6, e talvez, se eu for ver se onde a gente chega lá, até o 7 mais ou menos. Mas a gente vai começar aqui do 5, 3 e 5, que diz assim. A gente vai falar de paradoxos agora. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Quando a gente olha para a meritocracia desse mundo consumista, isso parece loucura, não? Ser humilde é sinal de fraqueza para os homens, não é verdade, gente? Chorar, bem-aventurados que choram. O menino não chora, o homem não chora. Quem já ouviu dizer? Embora de choro. Não é verdade? Como somos punidos por uma cultura distante de Deus. E bem-aventurados os pobres de espírito. Porque eles estão numa situação de vulnerabilidade. Eles estão numa situação de necessidade de Deus. Eles precisam de Deus. Aquele que acha o seu espírito, Jesus ele fala, não vim para os sãos, porque os sãos são soberbos, eles se acham autossuficientes. Eu vim para aquele que está desesperado, para aquele que precisa, para aquele que clama, para aquele que bate na porta, para aquele que rasteja e toca na orla do manto. Eu vim para esse. Para aquele que já bateu em todas as portas, nenhuma se abriu. Eu vim para esse. Eu vim para aquele que acredita que eu não sou um dos recursos, mas que eu sou o único recurso. Jesus ele começa destruindo, demolindo um pilar. Eita, fala, não fala. Um pilar que tem sequestrado as nossas almas, que é o conceito de felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que é a felicidade? Felicidade é só uma palavra que tem roubado as nossas vidas. Substitui felicidade por contentamento. Contentamento faz mais sentido. Como dizia Schopenhauer, Pedro de Schopenhauer, que é um grande filósofo, a nossa vida ela existe enquanto desespero, angústia e tédio. A angústia de querer ter. Eu vou demolir felicidade aqui, todo mundo recebe aqui sem felicidade, mas com contentamento. Aquela angústia, o desespero de querer ter. Eu quero tal coisa na minha vida. Eu quero um carro novo. Tal carro dos meus sonhos. É só um exemplo. E aí você trabalha, sacrifica, faz hora extra, deixa de passar tempo com a família, deixa de viver, deixa de passear, deixa de viajar lutando. Esse é o meu propósito. E aí você compra o carro dos teus sonhos. Aí você está saindo da concessionária e passa um carro melhor na frente. É o tédio que vem
na sua alma e diz: olha, isso daqui para mim não faz sentido, porque agora eu quero aquilo. E a nossa vida ela vai sendo constituída dessa busca insana, desse desespero insano, criando metodologias, formas de existir, né? Isso é Schopenhauer retratou classicamente o que é o capitalismo na mente da pessoa. É o querer, né? Quem que a Bíblia já relatou naquelas duas sanguessugas, me dá. E nós vamos nos tornando isso. Nós vamos multiplicando esse pensamento e nós vamos correndo atrás do vento, da vaidade, que mudou de nome. Felicidade. Né? Nada errado se te faz feliz, né? Assinar Satanás. Né? Então, a felicidade ela não cega. E a felicidade pode ser levada a níveis assim. A gente vê pessoas se mutilando o seu corpo, injetando toxinas no rosto para tentar ser feliz. E a depressão, a angústia, o vazio nunca sai. Essa felicidade ela é mundana e religiosa. O mundo que idolatra força, sucesso, autossuficiência, alegria perpétua, ele proclama bem-aventurado, Jesus ele proclama bem-aventurado, não aqueles que buscam coisas materiais, mas aqueles que procuram ser quebrantados de coração, humildes, que se reconhecem vulneráveis e frágeis. Olha o contrassenso, olha o paradoxo. E como a gente consegue romper o nosso desejo de ser o mundo estando no mundo? Por isso que eu falo, o Evangelho só pode ser vivido em nós. Essa posição de Jesus, de bem-aventurança dos que choram, dos humildes, dos quebrantados, ela não é um elogio à miséria. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas é um golpe mortal naquela história do super-herói do vencedor. Você tem que ser vencedor, você tem que ser, às vezes você não vai ser, amado. Mas Deus vai continuar te amando. Essa ideia do mito do herói, do estereótipo do herói, da máscara do herói, é construída em nós. Desde a infância. Olha, se você fizer, você vai ser. Se você comer tudo direitinho, a mamãe te ama. E aí você vai correndo atrás dessa meritocracia, desse amor, desse reconhecimento. E não é sobre isso o Evangelho, é sobre renúncia. É sobre abandono. É sobre um novo sentido, um novo coração. Não é sobre estruturar pessoas perfeitas, um santo impecável. É um chamado a reconhecer-se vulnerável. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Todo momento da minha vida, quando eu acordo, eu preciso de ti. É olhar para dentro de cada um de nós. E tirar as máscaras de vez em quando. Porque nós precisamos de máscaras, às vezes, na nossa vida. Aí, pastor, você está falando que precisa de máscara? Precisa. E eu vou provar que cada um aqui tem um pouquinho de máscara. Quem trabalha no setor privado aí? A sua postura e cara na frente do patrão das reuniões é a mesma diante da esposa? Diante dos filhos é a mesma diante do patrão da esposa? Então nós temos personas que nós assimilamos para lidar, para aprender a lidar com a vida. E essas pessoas às vezes fazem a gente se perder da gente mesmo. Vocês estão me entendendo? Faz a gente esquecer de quem a gente é. E principalmente de quem a gente é em Jesus. E quando menos pensamos, estamos relativizando fé, estamos sacrificando o culto, estamos deixando de lado a oração, estamos deixando de lado o acolhimento, porque nós estamos preocupados com as nossas máscaras sociais. Isso é muito trágico na vida do cristão. A bem-aventurança não está na máscara da perfeição, mas na coragem de encarar a nossa pobreza interior, a nossa dor real e as nossas necessidades absolutas. O que o ser humano precisa? O ser humano precisa de Deus em todo o tempo. E quando nós descobrimos isso, nós colocamos em nós uma nova lente hermenêutica. O bêbado,
Aquele homem que está lá no bar, ele não precisa tomar vergonha na cara. Não é por falta de vergonha na cara que ele está bebendo. Aquele jovem que está consumindo drogas, não é por falta de vergonha na cara que ele está consumindo drogas. Ele está suprindo uma ausência. Ele está enchendo um vazio. Não é o que você está fazendo, é o que aconteceu com você. Quando a gente muda, o amor de Deus toma o nosso coração. E a gente olha para aquilo ali como um filho perdido. Como alguém que precisa de reconhecimento e afeto, validação, carinho, atenção. Ele não queria estar ali. Mas ele está ali porque ele não poderia estar em outro lugar. Ninguém supre a ausência, o abandono, o sofrimento, a negligência. É onde a palavra de Deus chega. Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça. E quando nós olhamos na medida do necessitado, daquele que precisa, nós começamos a entender que esse Evangelho nos transformou. Que nós não estamos numa posição de julgar ninguém, mas somos meros garçons da graça. Nós temos um prato que alimenta, que é o maná dos céus. E nós entregamos esse prato aos famintos, aos necessitados. Amém? O Sermão do Monte deveria mudar essa chave no nosso coração, na nossa mente. Amém? Qual é o impacto na nossa alma, no nosso interior? Onde você busca, onde temos buscado as nossas bem-aventuranças? Na imagem projetada de sucesso, claro, tem que ser bem-aventurado, tem que parar meu carro novo na porta da igreja, para todo mundo saber que Deus é comigo. Porque Deus está me abençoando, a minha casa nova, meu carro novo, a minha família perfeita. Estou mostrando, estou demonstrando, todo mundo está vendo que Deus é comigo. Mas eu acho que não deve ser aquele irmão, não, pneu careca do carro dele. Olha só. E essa medida, essa régua que nós vamos colocando na nossa mente, que vai nos perturbando. Né? Na negação da sua dor, eu sou indestrutível, eu sou poderoso, eu sou autossuficiente. Não, nós não podemos negar a nossa dor. Nós não podemos dizer Deus está doendo. Não podemos parar de dizer Deus está doendo, Deus eu preciso, Deus tem de misericórdia de mim. E na nossa autojustificação, como que um crente pode autojustificar-se? Não, mas eu estou indo na igreja. Pelo menos eu estou indo na igreja. Então tudo tem que estar certo. Eu estou indo para a igreja. Mas como eu disse lá no começo, se não tem culto na vida, não tem vida no culto. Nós estamos vindo aqui, talvez, para dar uma satisfação espiritual nas regiões celestiais, né? Mas na vida mesmo, na onde Jesus analisa, no quarto, com a porta fechada, quando ele vai dizer que entra no teu quarto e fecha a porta, ele não está falando literalmente do quarto. Quando ele fala entra no teu quarto, ele está dizendo entra em você. Mergulhe-se em si mesmo. Olha para o seu interior, onde só você pode ver. Nas gavetas onde ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Entra nessa gaveta. Vê o que você não mexe lá, vê o que você não pode tocar que dói. Vê o que você não quer tirar porque é apego, porque é afeto, mas é pecado. Olha para aquele lugarzinho ali. Sabe por quê? Porque você não pode esconder aquilo de mim. Porque eu não estou com você. Eu estou em você. Não tem como você mentir para mim. Por isso que a existência antecede a performance. A essência ela transcende o que a gente faz. Qual que é a motivação? Ela vem da essência da natureza. E se nós temos essa natureza transformada, e é duro. Por isso que o Evangelho é duro. Por isso que terminava o sermão, terminava ali as pregações de Jesus. Muitas pessoas davam as costas e saíam. Por isso que o jovem rico simplesmente desistiu. Porque é necessário a gente treinar o desapego. Nós falamos, né? Queimamos as nossas carroças, afundamos os nossos barcos. Será
que nós conseguimos queimar as carroças e afundar os barcos, ou só cantamos? Essa é a dureza do Evangelho. E foram perfeitos os louvores. Aquieta minha alma. Faz no meu coração ouvir a sua voz, porque existem vozes. E Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, ele está lutando contra essas vozes, contra essas estruturas, contra essas falas. Não era contra a lepra, contra a cegueira, contra a doença. Era contra a doença do espírito. E nós precisamos entender sobre isso. O reino começa quando você desce do palco, tira a máscara e reconhece: sou pobre, choro, preciso. É nessa brecha, é nessa fissura que o Evangelho penetra. Porque ele é como uma espada. Ele vai aonde ninguém vai, ele vai aonde ninguém chega. Ele é capaz de fazer aquilo que a gente nem imagina. Onde estaríamos hoje se não fosse o Evangelho? Já parou para pensar? Gente, quando eu paro para pensar nisso, me dá um desespero tão grande. Me dá um desespero na alma, que a lágrima vem na hora. Só de falar com vocês, onde eu estaria, Jesus? E graças a Deus, eu vi um menino, filho do pastor, dizendo: eu quero ser pastor, porque a gente fala que não é nada disso. Não é nada disso, gente, não é. Eu estou sem descansar há muito tempo. Há muito tempo que eu não tenho um domingo para mim poder. Eu gosto de pedalar, fazer ultra distância, fazer viagem, chão de longão. Eu não tenho essa oportunidade, esse privilégio, porque eu tenho um privilégio muito maior que anunciar o reino de Deus. Isso é importante. Isso que nos define. E agora a gente vai falar sobre a nossa vida autêntica, o nosso interior autêntico, a nossa subjetividade. O que somos de fato? A emergência de uma subjetividade autêntica. A lei internalizada em nosso coração, nas nossas manifestações. Como que a gente entende subjetividade? Eu vou dar uma lição prática para vocês. Quando você tomar uma fechada no trânsito, como você responde naquele exato momento? Essa é a sua subjetividade, isso que você é. Esse é o grande eu. Como diz Sigmund Freud, né? Primeiro ele foi Salomão, né? Depois virou Sigmund Freud. Porque o pai dele renunciou ao judaísmo para poder fazer negócios, né? Porque se você fosse judeu, essa coisa, esse antissemitismo que está voltando agora, ele sempre existiu. Ele vai chamar isso de mito, de pulsão, né? Do seu, assim, daquela coisa que você tenta esconder com a sua moralidade. Mas naquele momento onde você toma uma fechada no trânsito, ele manifesta a sua subjetividade. Naquele momento onde você é contrariado, a sua subjetividade aparece. Você regride a um ponto onde a sua moralidade não domina. Você vira o que você é. E é nesse lugar, não é no teatro, nem na máscara que Cristo quer trabalhar. É nesse lugar, na raiz da nossa maldade, que Ele trabalha. E nós vamos entender um pouco sobre isso agora. Eu vou usar alguns textos, capítulo 5 e capítulo 6. Eu vou usá-los de forma direta para que eles possam concluir o raciocínio. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Se você irá, seja morto. E ele vai dizer para ele: e quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mas, quando tu deres esmola, não saiba o que a tua mão esquerda, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. É longe do mérito, né? Eu tinha um grande conflito, porque além da igreja, Deus ele nos conduz, porque a nossa vida é a igreja. Nós somos, né, enquanto comunidade de Cristo, representantes do reino de Deus.
Então, quando nós íamos fazer alimentação e roupas para os irmãos em situação de rua, tinha aquela turma que ia tirar foto. Por que você está tirando foto da marmita que você está dando para o irmão? Por que você está tirando foto da coberta que você está dando para o teu irmão? Por que você está fazendo isso? Qual é a motivação? Qual é a razão de você estar fazendo isso? Você não está no zoológico, dando banana para um macaco ou para um animal qualquer. Você está ajudando o seu próximo, o seu irmão. E se isso não é natural, isso não flui de você, como é trocar a fralda de um filho? Alguém fica tirando foto, trocando fralda? Olha, gente, alguém fica fazendo isso? É natural, você não tem que trocar a fralda porque ele depende de você. Se isso não é natural para você alimentar o seu irmão, chorar por ele, sofrer por ele, por que você quer tirar foto? Da onde vem a motivação? E a igreja que fala. Você está entendendo? E aí nós temos, nas experiências de estágio, eu escolhi estar com os irmãos em situação de rua. E quando nós ouvimos eles falando sobre esse negócio da foto, sobre o constrangimento, a humilhação, e eu digo para vocês, amados, é o reino de Deus que está ali, ou é o reino do ego? Eu não estou dizendo para que não faça, eu estou só dizendo para que a motivação seja transformada. Que ao invés da foto, você abraça, você escute, você não julgue, não pergunte, mas use da sabedoria biológica de Deus. Deus, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que a gente fale menos e para que a gente escute mais. Você vai descobrir feridas desde a infância, feridas causadas às vezes dentro da igreja. Que é impressionante o tanto de pessoas evangélicas em situação de rua. E que as nossas fotos e os nossos têm escondido. Jesus, ele radicaliza a lei. E a gente tem uma ideia de radicalização meio perturbada, né? Meio daquela pessoa. Não, radical é voltar à raiz, nesse sentido, tá? Ele volta ao cerne da lei, ao que a lei diz, né? Ele radicaliza, transcendendo uma mera conformidade externa. O estereótipo do bom cidadão, aquele que tira a foto todo mundo vê, e do fiel cumpridor, aquele eu não sou dissimista, eu tenho que ser honrado, abençoado. Ó pastor, se você pregar isso de novo, eu saio da tua igreja, porque eu não estou vindo aqui para ser corrigido, eu estou vindo aqui para ser abençoado, na ideia de Deus dele, na ideia de bênção dele. Ele acha que vai te ameaçar. Não, mas se você não está preparado para o Evangelho, o jovem rico também foi embora. E essa é a história que nós sabemos dele, do homem que desistiu. Você só vai ser o homem que desistiu. Porque o seu ego, se não for alimentado aqui, e for alimentado em outro lugar, para a sua perdição, para a sua derrota. Humildade. Nós precisamos disso todo tempo. Jesus, ele vai sinalizar algumas coisas muito importantes aqui. Ele vai mergulhar na profundeza do desejo das nossas motivações, que não basta matar, é preciso erradicar a ira no coração. E às vezes nós odiamos, né? Que coisa esquisita, né? Que contrassenso para um crente. Ah, mas é só... Não é sobre o que você é sobre o que você deveria ser em Cristo Jesus. Não basta não adulterar. E o adultério, ele é irradiado. O adultério, ele comete-se a partir da forma com que você olha, mas também a partir da forma com que você se comporta. Existe um olhar adúltero, um comportamento adúltero. Por que você quer se projetar assim para o outro? Qual que é essa pessoa que você está querendo expor? Por
que você tem que se expor dessa forma? Qual que é a intenção do seu coração? Em que Cristo está sendo glorificado com a sua exposição, com a sua fala, com o seu olhar lascivo? Você está entendendo quantas estruturas Jesus estava destruindo no Sermão do Monte? São coisas que ordenam a vida humana. E a prática da justiça, a oração, jejum, esmola, ela perde todo o valor se for para ser vista e admirada. Nossa irmã, a irmã não sai da igreja, ela está aqui todo dia na igreja. Meu pastor é muito legal. Se ele vê uma pessoa no culto da manhã e ela volta para o culto da noite, ele pergunta: você não veio no culto de manhã? Volta para casa, abraça teu marido, cuida dos teus filhos, cuida da sua família. Cuida da sua casa, cuida daquilo que Deus te confiou. Tem poucos que têm coragem de fazer isso, né? Tem gente que fica assim, eu falo: não, calma, segura, eu não tenho a Francisco. Calma, Chicão. Porque depois tem um marido que fala: sabe aqui, eu quero separar. Aí o irmão vai dizer que quem se levantou é o terceirizado, é o diabo está lá. Né? O diabo fala: misericórdia, não tem nada a ver com isso. Você está entendendo? Então não é o seu muito fazer, é a motivação. Porque nós não precisamos estar focados em ambientes religiosos, porque isso não é espiritualidade, para ser espirituais. A nossa espiritualidade é demonstrada na nossa vida praticada, nos nossos encontros, no nosso aconselhamento, no nosso amor, na forma com que a esposa sente o marido, na forma com que o marido sente a esposa, na forma que os filhos se sentem acolhidos na casa. Ali a espiritualidade efervescente acontece. Ela emerge nas nossas relações. Por quê? Porque está no nosso coração. A essência está na sinceridade invisível. Porque nós não fazemos para os outros verem. Eu aprendi, antes de ir para o seminário, eu tive uma discipuladora. Eu gostei muito do discipulado, eu vou querer. E ela dizia muito assim, né? Que a nossa vida tem que ser o palco da glória de Deus. Porque quando as trombetas tocaram, o que você fez, você fez. O que você é, você é. E aquilo entrou no meu coração. Mas você acabou de ser convertido, você ouviu uma frase dessa. E ela era bem velha, Deus já recolheu. E eu ouvi ela falar uma vez: olha, nunca trabalhe na sua empresa para surpreender o seu patrão ou disputar com seus colegas de trabalho. Trabalhe para a glória de Deus. Se a meta é 200, faz 400. Trabalhe para a glória de Deus, como se Deus estivesse ali na mesa olhando você trabalhar todo dia. E eu comentei com a minha esposa: olha, isso é importante para a nossa vida. E eu trabalhei 14 anos na empresa. Eu tirei 3 férias na empresa, porque eles eram muito difíceis de dar férias. Chegava 2 meses antes, eles já queriam comprar. E os únicos meses que eu não recebi a comissão máxima da empresa foi os 3 meses de férias que eu fiquei fora. A minha esposa, ela recebia prêmios na empresa, né? Micro-ondas, bicicleta, E a gente não tinha filho ainda. E tinha um quartinho dela que era só de prêmio. Coisa dele tirava da caixa. E ela começou a vender aquilo lá, não sabia. Ela desapegou. Foi uma bênção. Por quê? A gente não estava importando se o patrão estava lá, se o patrão estava viajando, se o gerente estava cobrando, se tinha meta. Nós trabalhávamos na glória de Deus. E nós éramos felizes por glorificar Deus. E Deus deu uma empresa para ela, hoje ela trabalha na própria empresa, trabalha com a mesma métrica para a glória de Deus. E chegou no dia de eu me despedir dessa empresa, de eu ter que sair dessa empresa para poder ser meu negócio com a minha empresa, com a minha esposa. E essa empresa minha não demitia, de jeito nenhum. Você pedir as contas, ou fazer alguma coisa, e eu não vou fazer nada de errado. E aí eles me deram as férias, eu cheguei 3 dias antes das férias, e falei assim: preciso conversar. E o carregado, o dono, o gerente, disse: a moleza está acabando, você vai voltar. E eu falei: eu não vou voltar. Aí os caras se puderam.
Eu falei assim, eu gostaria de saber se vocês poderiam dar as minhas contas. Aí eles responderam, eu não vou dar as suas contas, o que você quer que a gente faça? Eu falei assim, o que vocês quiserem fazer para mim tá de bom tamanho, porque eu preciso sair, não é culpa de vocês. Então eu vou te mandar embora com todos os seus direitos, você vai receber tudo. Porque mandar você embora de pagar é fácil. Mas difícil vai ser colocar alguém que nem você aqui. Então, dia, a hora que você quiser voltar, você vai voltar. É para a glória de Deus. Não foi mérito meu, porque eu fazia para Ele. E nós podemos ter uma vida nesse sentido. Uma vida que inspire confiança. Amém? E esse é o impacto que a gente vai finalizar. Pastor, eu estou sem relógio. Estou passando da hora já passei, né? Vocês estão... Porque agora a gente já chega na parte, tipo, parar de bater, sabe? Tudo bem, não? Tudo bem? Amém? Quem está entendendo a mensagem aí? Vamos lá, gente. E o último ponto é o Evangelho como a essência da vida. Como essência existencial. Com base segura. Amém? A vida era construída sobre uma rocha. Ah, que delícia. Porque Schopenhauer não só implica nada, ele vai dizer que fé é pisar na confiança de que o chão vai estar lá, mesmo ele não estando. Né? Eu gosto muito dele, porque é uma vertente da psicologia que me encanta muito, existencial, porque leva muito em consideração o ser no mundo. Né? E a religião, a experiência espiritual, ela é constituída do nosso ser. Nós somos crentes. Fala, eu sou crente. Eu sou um crente, eu sou. Eu creio, isso é o meu eu. A minha vida não se desassocia da minha fé. Então, a citação que a gente vai falar é de Mateus 7, 24, 26, que vai dizer assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, em algumas traduções louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Não precisamos de uma hermenêutica muito profunda para interpretar o que está sendo dito aqui. Você já imaginou uma casa construída sobre a areia? Você já imaginou uma casa edificada com alicerces profundos sobre a rocha? Quem já viu aquele bate-estaca quando está construindo um prédio? O que eles estão procurando ali com aquela estaca? Uma base geológica firme, uma rocha para poder construir um prédio para ele não afundar, para ele não entortar, para não virar torre de Pisa lá da Itália, cara. Porque ele imagina, você coloca um copo de água e ele derrama. Não, vai ficar retinho. Então, Cristo é esse fundamento. Cristo é essa estrutura. Cristo é essa base pela qual nós enxergamos o mundo, interpretamos o mundo e vivemos no mundo. Cristo não é sobre algo que sabemos. Cristo é sobre algo que vivemos. Não mais eu vivo, mas Cristo. Amém? Ele vive em nós. E isso é determinante. O sermão ele vai combinar não com uma lista de dogmas, faça isso, faça aquilo. Ele não termina com isso, mas com um imperativo de vida existencial. Praticar, ouvir sem praticar, é construir sobre a areia movediça da teoria, do sentimento vago, da religiosidade superficial. É aquela pessoa, sabe? Não sei se vocês conhecem aquele crente que repete todos os jargões. Sabe, todos os jargões de cor e salteado. Mas não paga a tia da rentinha. Não paga. Compra lá pãozinho, não paga. Está sempre na roda da fofoca. Mente que nem. Mas ele sabe tudo os jargões. Tudo passa naquele que me mora. Né? Ele sabe tudo de cor. Né? E na hora de você ver a vida dele, é uma vida toda torta. Então ele não tem fundamento. Ele, assim como
O papagaio sabe reproduzir frases, palavras. Mas o papagaio, ele não sabe pensar sobre o que fala e nem praticar o que fala. Vocês estão entendendo? Praticar as palavras de Jesus não apenas regras, mas o espírito de amor, verdade interior, confiança no Pai, busca pelo reino de Deus, é edificar-se sobre a rocha da realidade última, que é Cristo. Quando nós olhamos no mundo, nós pensamos no mundo, tem um livro, né? O que Jesus faria em seus padres, é isso aí, né? Que ele fala sobre como que seria a sua vida. Esses livros meio que autoajuda, eu não consigo. Eu leio assim, mas eu não consigo entender totalmente. Mas o que a gente faria se fosse Jesus? Nas encruzilhadas da vida, nos momentos de decisão. É muito sério pensar sobre isso. Integrar o Evangelho ao tecido da vida diária, é colocar ele em nós, revestindo-vos da nova criatura. Lembra de revestir-vos? Colocar uma nova veste, despindo-se da velha criatura e revestindo-se do novo. Então é mudar um estilo, um comportamento e abraçar uma nova vida na presença de Deus. Tornando o alicerce inabalável, que resiste às intempéries do sofrimento e da dúvida, e do passado, e dos traumas, e da morte. O Evangelho deixa de ser um adereço externo, um estereótipo a ser vestido, e torna-se a essência estruturante da vida. O Evangelho é a base pela qual refletimos. Esse é o cerne, é o ápice do Sermão do Monte. Você vai ver que depois do Sermão do Monte, Jesus ele vai, em todas as suas interações, tentando alinhar o pensamento humano, o pensamento religioso, o pensamento estereotipado dos próprios discípulos, a tudo aquilo que ele ensinou no Sermão